Aqui é o professor Jorge Henrique e hoje eu vou ministrar a 17ª aula da disciplina de Ciências Ambientais do curso técnico de Meio Ambiente, primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos abordar o ciclo do nitrogênio. Bom, o ciclo do nitrogênio é um ciclo biogeoquímico que circula pelos diversos ambientes e pelos diversos seres vivos, certo? Ele é um ciclo tipicamente gasoso e porque a forma predominante do nitrogênio está na atmosfera, certo? Mas ele também pode ser encontrado em diversos organismos e micro-organismos, que vão exercer papel fundamental neste ciclo. Ó, veja só, esse ciclo ele mostra basicamente as formas que o nitrogênio adquire ao longo da cadeia alimentar e ao longo de suas transformações. Então, ao longo de toda a aula, eu quero que vocês se atentem nessa sequência, que são da sequência das formas que o nitrogênio assume, as principais formas do nitrogênio. Ele assume a forma de gás, nitrogênio, presente na atmosfera, depois ele se torna amônia, nitrito e nitrato. Sempre amônia, nitrito e nitrato. Existem outras alterações, mas a forma básica é amônia, nitrito e nitrato. Então, ao longo da aula, nós vamos trabalhar isso, nós vamos repetir várias vezes para enfatizar isso. Amônia, nitrito e nitrato. Pois bem, o nitrogênio, ele é o elemento mais abundante da natureza, ou da atmosfera. Ele é o elemento que tem maior quantidade, e embora esteja presente em grande quantidade na atmosfera, cerca de 70% na forma gasosa, ele não é assimilado diretamente pela maioria dos seres vivos. Isso quer dizer o quê? As plantas e os animais, eles não absorvem diretamente, eles não aspiram e fixam o nitrogênio em si mesmos, não. O nitrogênio, ele só é fixado a partir de bactérias e cianobactérias. Estas bactérias vão vão pegar o nitrogênio que está na atmosfera e transformar ele de uma forma que as plantas e os seres vivos possam utilizar, certo? Os organismos, eles obtêm o nitrogênio a partir da alimentação. As plantas, nós vamos ver, adquirem a partir dessas bactérias que fixam o nitrogênio, tá bom? E o nitrogênio, ele é um elemento fundamental e forma diversas substâncias no nosso corpo, sendo os aminoácidos e as proteínas e os ácidos nucleicos. Bom, o ciclo do nitrogênio começa com a transformação do N2, que está lá na atmosfera, e através do processo de fixação. Nós vamos já discutir passo a passo os processos. Mas o nitrogênio ele passa da atmosfera para uma outra forma, que seria a amônia, através de processos físicos. Descargas elétricas podem causar a formação da amônia. A fixação industrial, existem diversos processos que o homem utiliza para produzir compostos à base de amônia. Então, artificialmente, o ser humano consegue fixar amônia ou fixar nitrogênio. E a principal, que é presente nos seres vivos, é a fixação biológica através de micro-organismos. Esse tipo de fixação, as bactérias captam o nitrogênio no ar e fixam na forma de amônia ou de íon amônia, certo? Nós vamos já discutir essa diferença. Bom, etapas do ciclo de nitrogênio. Essa foto aqui representa os vários caminhos que o nitrogênio pode percorrer. Mas basicamente são 4 etapas, tá? Essas 4 etapas nós vamos discutir agora. Primeira etapa, fixação. É a etapa onde a gente até começou a descrever. O nitrogênio da atmosfera é fixado, é transformado em amônia a partir das bactérias. As bactérias que fixam essa amônia são as bactérias do gênero Rhizóbio. Tá aqui um bizu para vocês. A bactéria que fixa nitrogênio é a única bactéria que ri. Rhizóbio, entendeu? Então, quando vocês olharem esse nomezinho estranho, Rhizóbio, você lembra, a bactéria que fixa nitrogênio é a bactéria que ri, que fica sorrindo. É um bizu. Mas essas bactérias, elas vivem em associação com as plantas. Em geral, são plantas leguminosas, como feijão, ervilha e a soja. Essas bactérias, elas formam nódulos nas raízes, ou seja, elas formam essas bolinhas que estão nas raízes ali, onde elas captam o nitrogênio atmosférico e cede para a planta a amônia, certo? O que ocorre? Essa relação que as bactérias têm com a planta é uma relação de cooperação, de amizade, vamos dizer assim.
no qual a planta protege e cultiva essas bactérias, enquanto as bactérias fornecem a amônia que a planta vai utilizar nas suas funções. Mais especificamente, é uma relação mutualística. Vocês em biologia vão estudar as relações, comencialismo, mutualismo, protocooperação, mas é uma relação mutualismo que tem entre as plantas e as bactérias fixadoras, certo? No solo, quando a amônia entra em contato com a água, ela gera o íon amônio, certo? O que acontece? As plantas, elas podem liberar amônia no solo, seja através da excreção ou através da perca de partes que vão se decompor. Essas partes vão ser quebradas e vão liberar amônia, e essa amônia vai se transformar em íon amônia no solo. Falando em amônia, a segunda etapa seria a amorfização ou amonização, que é a decomposição da matéria orgânica para a produção de amônia. Essa relação também tem o auxílio, mas agora aqui são bactérias e fungos que fazem a decomposição e quebram a bactéria em matéria orgânica nitrogenada, ou seja, eles vão liberar vão quebrar a matéria orgânica e liberar no meio aminoácidos e diversas outras substâncias que têm amônia na sua composição, certo? Parte da amônia que está no solo, ela vem do processo de fixação, que é a etapa anterior. Porém, a outra parte também vem, uma grande parte também vem do processo de decomposição. Porque na decomposição já tem os compostos nitrogenados mais, vamos dizer assim, mais organizados, na forma de proteínas, aminoácidos, contidos na matéria orgânica morta e nos excrementos. Os corpos, após a morte, com auxílio das bactérias decompositoras, liberam os compostos nitrogenados e o especial é a amônia. Como eu já disse, a amônia, NH3, entra em contato com a água e ela torna-se o íon amônia. O NH3 é quase como se fosse um gás, mas o professor de química de vocês vai explicar de forma mais detalhada. Só que a forma NH3 é uma forma mais fácil que os seres vivos têm de lidar com a amônia, tá bom? É só porque a amônia é muito volátil, vamos dizer assim. Nitrificação, terceira etapa. Essa etapa, que ocorre a nitrificação, o processo é de conversão da amônia para nitratos, certo? Também pode ocorrer a oxidação da amônia e transformá-los em nitritos. E logo depois em nitrato. Amônia, nitrito, nitrato. Amônia, nitrito, nitrato. Esse processo ele ocorre por causa, principalmente, de bactérias que fazem a quimiossíntese, ou seja, elas quebram as moléculas para liberar energia e produzem diversas substâncias orgânicas e produzem energia a partir disso. As bactérias que fazem nitrificação são bactérias nitrificantes e a amônia ela é convertida em nitrito e depois passa para nitrato, ok? O processo de transformação da amônia em nitrito, o pessoal, a comunidade acadêmica chama de nitrosação. E a transformação de nitrito em nitrato é nitração, ok? Pois bem, então, esses nomes parecem muito difíceis, mas não são. Na verdade, são uma especificação justamente dessa sequência: amônia, nitrito e nitrato. O nitrato, o nitrato é a forma que a planta consegue absorver. E a partir disso que a planta absorve, o nitrogênio vai sendo passado a partir da alimentação ao longo de toda a cadeia alimentar. As plantas conseguem utilizar apenas o íon amônia e o nitrato. Elas não conseguem utilizar a amônia na sua forma, vamos dizer assim, bruta. Mais uma vez, está aqui o ciclo, todas as etapas que eu descrevi, se vocês quiserem dar uma pausa para analisar melhor essa imagem. E sobre a importância das bactérias no ciclo do nitrogênio. Veja bem, as bactérias, elas são presentes em praticamente todas as etapas do ciclo do nitrogênio. Desde as bactérias fixadoras, que são as do gênero Rhizobium, as bactérias que riem, até as decompositoras, que promovem a decomposição da matéria orgânica, as nitrificantes, que fazem a transformação da amônia, em nitrito e nitrato, e as desnitrificantes, que são as bactérias que liberam o nitrogênio de volta para a atmosfera. Então, todas elas desenvolvem um papel fundamental para o ciclo do nitrogênio. Sem elas, nós não teríamos nitrogênio na nossa composição. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante, pois garante a circulação do nitrogênio, que é fundamental para diversas moléculas nas nossas células, e é um elemento químico essencial para a formação de proteínas e ácidos nucleicos,
Portanto, é fundamental para a sobrevivência. E vale ressaltar que isso é o principal, isso cai muito no Enem, isso é muito pegadinha de questão. A maioria dos seres vivos, inclusive o homem, não pode absorver diretamente o nitrogênio da atmosfera. Entendeu? Essa aula, eu quis enfatizar justamente isso, porque o tanto de questão que tem com essas pegadinhas do ciclo de nitrogênio, porque basicamente o ciclo do nitrogênio nitrogênio está aqui na forma de gás, bactéria transformou em amônia, nitrito e nitrato. Aí a bactéria pega, desnitrifica e joga de volta o nitrogênio na atmosfera. Basicamente esse ciclo. Só que as questões elas costumam trazer muitas pegadinhas. Elas perguntam justamente esses nomes que são mais complexos, que confundem o aluno, mas é um ciclo simples. O que torna ele complicado são essas etapas específicas desses nomes complexos, tá bom? Então, fica aqui minha dica, meu cuidado para vocês pegarem esses bizus. O nome da bactéria que fixa, que é do gênero Rhizóbio, as as, as raízes das leguminosas que fixam nitrogênio. Inclusive, as leguminosas são utilizadas para recuperar solos que têm pouco nitrogênio. Então, todos esses detalhezinhos você vai ver à medida que você for exercitando e lendo o material complementar. Por isso, entre lá, leia a apostila, tem muita coisa legal na apostila e eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai aprender. E o mais eu queria agradecer a atenção de todos e desejar bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Mas não deixem de ler o material que eu criei sobre ciclo do nitrogênio. Tem muita informação e vocês precisam estar lendo para poder fixar melhor o conteúdo, tá bom? Grande abraço, bons estudos.